A estrutura do ADN que existe no coração de cada uma das suas células é uma base de dados que contém a sua história atual, a história de todas as suas encarnações e a de toda a espécie humana. E quando a gente compreende isso, a gente percebe que há uma beleza nessa interconexão de todas as coisas. Cada átomo, cada molécula é uma peça essencial desse quebra-cabeça incrível. E isso revela a harmonia que está por trás da nossa realidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso vídeo, vamos continuar falando sobre os ensinamentos de Serapis Bey. No vídeo anterior, a gente falou sobre o espaço, sobre o tempo, e aqui a gente vai continuar. Quem não ouviu esse outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esses dois componentes, o espaço e o tempo, eles conduzem a um terceiro, que é o movimento. Para algo se mover entre dois pontos no plano físico, é preciso tempo. Os cientistas da Terra, eles já observaram que dois elétrons em lugares diferentes, eles parecem ser capazes de se comunicar instantaneamente. Porque existe uma energia consciente no ponto brilhante do Uno, na mente de tudo o que é. E é desse ponto que se projetam imagens que parecem ser partículas subatômicas, como os elétrons, por exemplo. Todos os elétrons, eles são projetados do mesmo ponto Uno. Então, cada um deles, dos elétrons, sabe o que o outro está fazendo, porque partem do mesmo ponto. O tempo é a duração percebida que é necessária para que algo se mova entre dois pontos. Mas fora do plano físico, o tempo é zero, porque todos os pontos existem ali simultaneamente. Quando você se desloca na sua cidade de um bairro a outro, você precisa de quê? De tempo. Agora vamos dizer que você seja um elétron. Aliás, o espírito, ele funciona aí como elétron. Você pode se projetar do ponto A para o ponto B ao mesmo tempo, entenderam? Você não precisa desse tempo que uma pessoa, por exemplo, leva, como eu falei, de um bairro a outro. Porque a ideia do movimento entre A e B, nesse caso, deixa de ter sentido, deixa de existir. O espaço, tempo e movimento são leis locais e arbitrárias, então se aplica aqui ao nosso plano físico e essas frequências baixas da Terra. Nossos sentidos, eles percebem essas leis, mas na realidade não passam de construções mentais que nos ajudam a viver nesse planeta. É como se fosse a forma ali de adaptação para essas leis. Digamos que as leis do espaço e do tempo são acordos para tornar nossa experiência na Terra significativa. Nós precisamos entender que nós somos seres imensos visitando esse canto do universo. Nossas encarnações aqui são como, digamos, umas escapadas que a gente vem aqui no plano físico, nesse cantinho do universo, usando o avatar que é o nosso corpo físico, para experienciar a vida que nós aceitamos viver. Então, sentir o espaço e o tempo são funções do intelecto e essas leis foram edificadas no cérebro para apoiar a espécie humana sobre esse planeta. Essas leis são ferramentas de ensino comum, como numa escola, onde os estudantes eles concordam, pelo menos normalmente se concordam, em se encontrarem numa sala a uma determinada hora para assistirem a uma aula sobre uma disciplina que foi previamente combinado tudo isso. É isso que acontece no nível físico. Todos os membros de uma espécie, que somos nós, estamos aqui visitando essa escola que é o campo planetário. Os planos físicos, como eu já falei, são como as 7 oitavas de um piano. São todas sons que a gente ouve. A única diferença é de tom e de frequência. A matéria física que nós percebemos é, na verdade, energia vibrando em uma das oitavas mais baixas. A terceira densidade é uma oitava baixa, dentro de um campo especialmente concebido para esse propósito, e o campo aqui seria o nosso campo planetário. Existem, lógico, muitas oitavas de energia acima da nossa, eu já falei sobre isso também no vídeo anterior. E nessas oitavas, outros aspectos do nosso ser estão plenamente ativos, eles estão vivos e alertas, trabalhando e realizando uma variedade de atividades.
entrar em contato consciente com esses nossos níveis superiores do nosso ser, não pensem que é algo inacessível, ao contrário, é bastante acessível. Isso ocorre quando a gente tem uma ideia ou experimenta a felicidade sem uma razão aparente. Os sonhos também representam esses outros níveis do nosso ser em ação, que estão envolvidos em atividades criativas. Eu não estou falando aqui dos pensamentos confusos que a gente tem às vezes quando acorda. Estou falando como nós usamos diferentes partes de nós mesmos para criar e moldar a realidade em grande escala. Quando a gente sonha, Serapis Bey diz que é como olhar para uma casa bagunçada e só perguntar se a festa foi boa. Você chega ali, vê aquela casa toda bagunçada, a festa deve ter sido bem legal. Mas a gente esquece a diversão e a gente se concentra apenas na bagunça. E realmente, quem de vocês já não teve essa sensação de ter sonhado e sabe que tinha alguma coisa mais legal, mas você não consegue lembrar de tudo, mas lembra daquela parte final de alguma coisa que às vezes também fica um pouco confusa, né? Isso acontece também porque, como eu já falei, os nossos sentidos normais, eles percebem as notas mais baixas, se a gente fala aqui das notas do piano, como eu já dei como exemplo, mas não consegue captar as notas mais altas do universo. A boa notícia é que a gente tem os outros sentidos, mas a maioria de nós não usa esses sentidos que estão sempre interagindo com energias mais elevadas, mas o cérebro meio que deixa ali de lado. Isso é feito de propósito porque, olha só, se todos esses sentidos eles estivessem sempre ativos, seria ali como estar sendo bombardeado com informação demais o tempo todo. Então é meio que uma proteção para que a gente consiga se concentrar melhor no aqui e agora, no nosso mundo físico. Pense, por exemplo, se você tivesse consciência dos pensamentos e emoções de todo mundo ao seu redor, se você conseguisse ver as vidas passadas das pessoas, ler os pensamentos delas, se você conseguisse, por exemplo, interagir com outras densidades, não tem pessoas que às vezes veem espíritos, e se você visse, será se isso seria uma coisa boa? O nosso querido médium Chico Xavier, uma vez ele disse que se os nossos sentidos fossem assim, todos conectados, todos ativos, nós poderíamos perder o juízo. E o interessante é que quando a gente se depara com informações extrasensoriais, que são esses tipos de informações que eu estou falando aqui, que vão além dos nossos sentidos, a nossa cultura também nos leva a procurar explicações alternativas. Isso acontece porque a gente tende a buscar justificativas que se alinham com as crenças convencionais da nossa sociedade também. Então, muita gente às vezes vai para um psiquiatra, que às vezes o problema não é psiquiátrico. Então, a gente busca manter a coerência do que é considerado normal na nossa sociedade, ou na nossa cabeça quando a gente já tem muitas crenças. Vocês veem que tem pessoas que acreditam que essas coisas extrasensoriais, elas são coisas do diabo, do satanás. Então, são as crenças muito enraizadas. Agora, voltando ao nosso assunto, a matéria física, ela surge a partir dessa oitava de energia mais baixa. Os seres que moldam o mundo físico, eles organizam unidades de energia consciente em padrões específicos, formando o que a gente percebe como coisa sólida, qualquer coisa. Essas unidades originárias de planos mais elevados se manifestam como partículas subatômicas, como os elétrons, prótons e nêutrons, que são os blocos fundamentais da matéria. Essas peças essenciais colaboram na construção de átomos como carbono, hidrogênio, oxigênio. E assim, a complexidade do mundo físico é, na verdade, uma expressão organizada dessas unidades fundamentais de energia consciente, tá? E quando a gente compreende isso, a gente percebe que há uma beleza nessa interconexão de todas as coisas. Cada átomo, cada molécula é uma peça essencial desse quebra-cabeça incrível. E isso revela a harmonia que está por trás da nossa realidade. Nós compartilhamos uma conexão profunda, formando parte de algo maior e muito mais grandioso do que o que a gente pode imaginar. Um átomo, ele pode parecer uma construção muito simples, elétrons que giram em volta de um núcleo central, e em certo sentido é assim. Mas por outro lado, trata-se de coisa mais complexa que existe aqui no plano físico. A matéria não ocorreu espontaneamente, ela foi cuidadosamente planejada, e nós fazemos questão de saber como ela se comportaria em todas as circunstâncias antes da gente continuar com o desenvolvimento da criação.
Não pense nem por um instante que o estado de consciência que encarna o elétron é um diminuto, que é alguma coisa insignificante. O elétron não é uma partícula sem importância, mas é um campo de possibilidades infinitas. É uma parte do espaço no qual existe esse estado de consciência. Lembra que eu disse no início que vem de uma mesma fonte, do Uno? Esse estado de consciência que encarna o elétron no plano físico, ele pode colaborar com inúmeros planos, inúmeros universos simultaneamente. Os átomos, eles podem permanecer livres ou podem se ligar e formar moléculas. E essas moléculas, elas se juntam para constituir uma forma que é determinada em colaboração com uma entidade organizadora. E de acordo com as matrizes concebidas, essa entidade, ela organiza diferentes formas, como um cristal, uma célula, a semente de uma planta. Essas matrizes, elas se parecem com computadores pessoais. Além de serem simultaneamente programas vivos e base de dados, eles também podem armazenar uma vasta quantidade de informação. A estrutura do ADN que existe no coração de cada uma das suas células é uma base de dados que contém a sua história atual, a história de todas as suas encarnações e a de toda a espécie humana. Por exemplo, uma árvore, ela cresce sob a orientação de um ser de energia, vamos chamar aqui o espírito das árvores, que é quem concebe a matriz da árvore e que organiza as unidades de energia de acordo com esse padrão, porque ali é uma árvore. Uma vez organizadas essas unidades de energia, elas vão se lembrar da função que elas têm e vão continuar mantendo as partículas subatômicas combinadas em padrões. Então, quando a gente olha para essa árvore, o que a gente vê é a energia pura, organizada por um ser consciente de acordo com a matriz que foi previamente concebida para que ali fosse uma árvore. O nosso cérebro, ele decodifica esse padrão de energia visual e reconhece como sendo uma árvore. O cérebro, ele usa essa informação para fabricar a imagem daquilo que a gente reconhece como árvore. Se o carpinteiro, então, ele chega, ele corta a árvore e usa essa madeira para construir uma cadeira, por exemplo, ele altera a forma que responde à matriz principal. Mas as unidades de energia conscientes que dão a base àquela madeira vão se lembrar do novo padrão e vão se manter fiel até que haja outra alteração, ou seja, continuará sendo uma madeira, embora seja agora uma cadeira. Pense agora nos elétrons, não como pequenas partículas que são, mas pense como se fossem pequenos pacotes de energia que giram muito rápido ao redor do próprio núcleo. Esse núcleo, para começar, não é sólido, tá? É feito de coisas ainda menores, chamadas de nêutrons e prótons. Então, quando a gente chega a esse nível minúsculo, a gente percebe que a energia pura, ela se transforma no que percebemos como matéria, mas isso acontece tão rápido que é difícil de entender. Nossos instrumentos físicos não conseguem registrar a transformação real a partir da energia pura, porque a unidade de energia que cria a partícula não é física, portanto a gente não pode capturar pelos nossos instrumentos físicos algo que nem físico é. Por causa disso, os físicos eles não conseguem determinar a estrutura básica do plano físico ou explicar o seu funcionamento quando não estão sendo observados. Os físicos, então, eles concluíram que a única vez que as partículas subatômicas são verdadeiramente partículas é quando eles podem observar. Fora disso, são ondas de energia. Portanto, como jamais chegarão a conhecer a condição de um elétron não observado, não tem, então, como determinar a estrutura básica do plano físico ou de explicar como funciona. Num nível mais profundo, estamos falando de irrupções de energia consciente para dentro do plano físico, do nosso plano físico. Essa energia, ela se desloca em velocidades incríveis e mesmo assim, ela vai apresentar solidez, da mesma forma, por exemplo, que as hélices de um ventilador, que estão em movimento rápido, dão sempre a sensação que seja uma coisa sólida, como se estivesse parado. Se essas hélices do ventilador que está desligado, você consegue ver ali cada hélice, mas quando você gira numa velocidade rápida, você não consegue mais ver, você vê como se fosse uma peça única ali, né? Por isso que o mundo material não passa de uma ilusão, porque tudo isso que a gente vê à nossa volta é feito de hologramas e de ondas estacionárias. A base de qualquer tipo de organização de energia em matéria é a onda estacionária. É essa a ideia vital para a gente entender
o que é a manifestação e como manifestar isso. Em um nível mais profundo, nós estamos falando aqui sobre a entrada de uma energia consciente no nosso mundo físico, no nosso plano físico. Essa energia, ela se move muito rapidamente, mas parece sólida, assim como essas hélices de um ventilador, como eu falei, em movimento rápido, que parece formar esse disco sólido, que parece ser uma única peça. Os elétrons, que a gente pensa ser ali uma partícula mínima, são verdadeiros pacotes de energia, zumbindo em volta do núcleo a uma velocidade enorme. Por isso que o mundo material não passa de uma ilusão, porque tudo isso que nós vemos à nossa volta é feito de holograma e de ondas estacionárias. A base para criar qualquer coisa a partir de energia é essa ideia de onda parada. Entender isso é essencial para a gente entender como as coisas se manifestam e como a gente pode manifestar algo. Então eu concluo o vídeo de hoje. Sei que parece um papo meio cabeça, mas é importante para que a gente entenda como funciona toda essa metafísica. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muita gratidão para quem acompanhou até aqui. Não esqueçam de curtir e de compartilhar o vídeo. Até a próxima!